Pois bem, na semana em que os atos golpistas de 8 de janeiro completam 2 anos, pesquisa Genial Quest mostra que a grande maioria dos brasileiros condena os atos. Entre 2023 e 2025, a desaprovação caiu 8 pontos, mas continua maior do que a da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. A desaprovação aos atos aparece próxima dos 86% em todas as regiões do país, faixas de renda, escolaridade e idade. Não há diferença estatística, inclusive, nem mesmo entre os eleitores de Bolsonaro e Lula. O índice de desaprovação é alto nos dois grupos, 85% e 88%. Bom, Eduardo, 2 anos, vamos completar depois de amanhã, desses atos que aconteceram lá em Brasília, que eu com muita tranquilidade chamo de atos golpistas. A pesquisa mostra que os dois lados desaprovam o que aconteceu. Isso é pelo menos importante assim para a gente entender onde que a nossa democracia está ou não. Bom dia. Bom dia para você, boa segunda, boa semana para todos. Ô Júnior, permitam-me os senhores ouvintes e o nobre âncora, antes de falar de coisa ruim, falar de coisa boa, né? Manifestar aqui a minha alegria pela conquista da Fernanda Torres, o meu orgulho pela conquista da Fernanda Torres, do diretor Salles e de todos aqueles que fizeram esse filme realmente diferenciado. Muito bem. Em relação a 8 de janeiro, meu caro, 8 de janeiro, eu repito hoje o que falei aqui no dia 9. Ninguém em sã consciência pode aprovar aquilo que fizeram em Brasília. Não é admissível você invadir um prédio público, sair quebrando tudo. Isso é inaceitável. Não vejo nenhum problema com o que se sabe da prisão do general Braga Neto e nem os outros de alta patente do Exército. Aliás, acho que tem poucas altas patentes presos. Todos deveriam estar pelo que se sabe, porque o que fizeram é muito grave. E continuo dizendo que a maioria esmagadora daqueles infelizes que lá estavam ou eram bobos ou equivocados ou massa de manobra. E 17, 18, 14 anos para eles é muita coisa. Falo isso porque se fosse um irmão meu empolgado que estivesse lá, eu estaria sofrendo muito. Então, para o grande público, né, mais de 1.000 que estão tomando 14, 15 anos é muito. Para generais, esses oficiais que permitiram ocupação na porta do Exército e que trataram, sim, de um golpe, inclusive com a possibilidade de assassinato do presidente da República, é cana brava. Edilene Lopes está com a gente também, eu não anunciei ela no início aqui. Edilene, me desculpe, bom dia para você, queria ouvir você falar sobre essa história também. Bom dia, Júnior. Tem nada que pedir desculpa. Muito bom dia a todos os debatedores e também aos nossos ouvintes mais uma vez. Pois é, esse ato do 8 de janeiro, Lula não quer deixar que ele caia no esquecimento. E tem 2 motivos. De fato, é uma pauta importante que tem a ver com combater atos que são considerados antidemocráticos, porque invadir as sedes dos poderes não é algo que seja considerado normal, nem saudável, nem democrático. Mas também Lula tem que manter viva, acesa, essa chama de combater o bolsonarismo, porque esses que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional eram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando o Lula lembra que isso aconteceu, ele lembra que há um inimigo considerado para ele a combater. Então, também tem esse recado político nessa pauta, embora de fato, originalmente, ela seja muito importante para que isso não se repita. E a pesquisa da Quest mostra, é isso mesmo, né? Vai passando o tempo, vai caindo no esquecimento. E tudo que o Palácio do Planalto não quer deixar é que isso que aconteceu no dia 8 de janeiro, há 2 anos, caia no esquecimento. Ministros e chefes de poderes é que talvez estejam pensando que se isso acontecer todo ano vai ter que suspender as férias dos ministros e também as férias dos presidentes dos outros poderes, já que Lula faz uma convocação geral e sob um argumento que é forte, que é de defender a democracia. E aí, William Travassos, como é que você olha para isso 2 anos depois? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Foi um grande desastre, né? E eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas. Não concordo muito quando o Eduardo fala sobre os acampamentos na porta dos quartéis. Eu acho que isso é uma coisa, era uma manifestação popular, pacífica, e não dá para você comparar com o 8 de janeiro, que a turma foi para lá para invadir prédio público. O brasileiro não compactua, né, com esse tipo de agressividade. Eu acho que esse tema, na verdade, a gente está num grande palanque político de um lado e de outro, onde os 2 protagonistas apresentam índices vergonhosos de desaprovação, tanto Lula como o Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro hoje está inelegível. E aí,
vem aquele discurso da terceira via, a famosa terceira via, que no discurso é lindo e maravilhoso. Olha, vai aparecer alguém da terceira via que vai equilibrar essa polarização. Mentira. Isso é uma grande vergonha, porque no fundo você tem o quê? Lembra da última eleição? Simone Tebet, vai lá, puxa as últimas eleições com Ciro, com todos esses nomes que aparecem da terceira via, que são um fiasco no resultado político mesmo, no final da eleição. Essa terceira via, ela está morta, e aí vem um problema sério para 2026 e todo mundo sabe disso. Quem vai aparecer como opção para o povo brasileiro? A turma vai no Lula com essa desaprovação? A turma vai no Bolsonaro inelegível com essa desaprovação? Então a famosa terceira via vai surgir? E aí tá todo mundo tentando usar o palanque político, e toda data, seja ela o 8 de janeiro, o 7 de setembro, vai aparecer como bandeira para dizer: eu defendi a democracia, e o outro, na verdade, foi uma opressão. E aí fica essa balela enquanto o povo paga essa conta e não está fácil viver. Na porta dos quartais aqui não foi muito pacífico, viu? Você conversar com o Pedro Nascimento, ele já tomou pancada, tomou chute, guarda-chuvada. Não foi tão fácil assim, não. E aí, o Marcelo da Fonseca, 2 anos depois, daqui, enfim, né, 2 dias, isso vai ser lembrado de alguma forma. O Lula tentando pegar essa questão mais política, que o William mais a Edilene falaram, mas tem também o ato em si que a gente não pode esquecer, né? Deixando um pouquinho a política de lado. Bom dia. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que essa pesquisa, né, muito importante e até muito positiva, ela vai na contramão um pouco dessa análise do William, porque mostra que essa pesquisa mostra que o país não ficou dividido entre bolsonaristas e petistas, entre lulistas e conservadores. O país ficou unido nessa pesquisa. Eu acho que não só essa pesquisa, como a pesquisa da Folha de São Paulo, né, o Datafolha também mostra que a maioria esmagadora considera que o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe. E considera que esse não é o caminho para o país. Né, a maioria, e aí o que é importante nessas pesquisas? Mesmo entre aqueles que votaram no ex-presidente Bolsonaro em 2022, há esse sentimento de que 8 de janeiro não deveria ter acontecido. Isso é muito bom para o Brasil, porque mostra que os radicais, aqueles que querem a volta da ditadura militar, aqueles que não aceitam resultados das eleições, são minoria. São esses 7%, 8%. Então, que bom que existe uma direita, existe eleitores de Bolsonaro que entendem a gravidade dos atos golpistas de 8 de janeiro. E existem eleitores de Bolsonaro que não concordam com esse caminho. E aí eu acho que a eleição do ano passado, né, de 2024, já aponta um pouco esse caminho. A gente viu vários candidatos apoiados pelo ex-presidente, declaradamente bolsonaristas, de direita, perderam a eleição e concederam, né, um discurso de vitória para quem venceu. Não apelaram, não foram correr, né, na justiça eleitoral para tentar barrar o resultado da eleição, não falaram que as urnas são fraudadas. Vamos pegar um exemplo? O deputado Bruno Engler aqui em Belo Horizonte. No mesmo dia que ele perdeu a eleição para o Fuad, ele fez um discurso, né, parabenizando o Fuad pela vitória, fez algumas críticas, o que é normal da democracia, mas ao contrário do que o Bolsonaro fez lá atrás, em 2022, aceitou a derrota. E aí a gente tem vários casos de bolsonaristas nessa eleição do ano passado que fizeram isso. Ou seja, eles aprenderam que o radicalismo, não aceitar a derrota, não é o caminho certo para o Brasil. E eles entenderam que esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, né, antidemocrática, de não aceitar perder, é punido nas urnas. E é criticado e pode ser responsabilizado na justiça eleitoral. Você já observou como você transfere todo o canhão para o conservador dizendo que eles perderam a eleição em Belo Horizonte? Mas você não fala do fiasco que foi a campanha do PT aqui, com Rogério Correia. Né? Porque você só fala assim, não, a turma do Bolsonaro já entendeu, eles perderam a eleição, o Bruno Engler perdeu a eleição. Sim, e o PT do Lula? Mas o Rogério Correia algum dia questionou o resultado? Não é isso. O que a gente está falando, você falou sobre disputa eleitoral. É porque a gente está falando de 8 de janeiro. Porque isso impacta, não é isso? A gente está discutindo aqui 8 de janeiro. Sim. O que aconteceu em 8 de janeiro? Um grupo de pessoas, né, cerca de 3 mil, 4 mil pessoas, que não aceitaram a derrota eleitoral e foram para Brasília tentar impedir, né, um novo governo, pedir a volta da ditadura militar. Se alguém do PT tivesse feito isso, quando o Lula perdeu 4 eleições, acho que a gente poderia citar como exemplo também. Olha, que fique claro o recado para os petistas. Mas você trouxe o resultado da eleição do ano passado. O Rogério Correia, quando perdeu, também
parabenizou o Fuad, eu não tô entendendo. Você disse que a direita está enfraquecida e por isso, porque a turma entendeu que 8 de janeiro foi um golpe e tal, e aí a população não quer mais isso, como a população também não quer o PT, pelo menos aqui em Belo Horizonte, não é isso? Perdão, mas eu acho que é questão de interpretação. Sim, a direita tá enfraquecida. Boa. É uma questão de interpretação. O que eu quero dizer é que a direita está fortalecida, porque uma grande parte da direita não concorda com esse radicalismo. Eles mostram para o país que tem uma direita que aceita jogar, né, o jogo democrático. Vários deles venceram as eleições, inclusive a maioria venceu ano passado, e que não concordam com essa postura dos que foram lá em Brasília destruir tudo. Exatamente para arrematar, Eduardo. Para arrematar, o Travassos continua me surpreendendo. Ô, Travassos, você 5 minutos atrás falou que essa história de terceira via é balela. Falou, não falou? Falei. E você acaba de dizer que tanto PT quanto PL perderam em Belo Horizonte. Então, a terceira via já existiu em BH e vai existir em 26. Só que tem um Pro detalhe. bem do Brasil. Peraí. Mas a esquerda apoiou depois o Fuad. Mas Tudo bem, depois, mas isso é no segundo turno de votação, isso é normal. No segundo turno foi para ficar no poder. Gente, eu vou virar o coisa. assunto, porque acho que a gente tá caminhando Tá para bom. outro lugar Não, do tudo tema. bem. O tema não é esse. assim. Tá, não. o Travassos tudo bem. tumultuou o trem mais uma vez. A culpa é minha. Não tô falando que a culpa é sua, tô falando que a gente tá caminhando para um Não, debate tudo que não é bem. o tema proposto.